Eridu, a cidade dos deuses. A linha do tempo da existência humana sempre atraiu a atenção de filósofos, cientistas e pesquisadores curiosos ao longo dos tempos. Atualmente, esse assunto é um tema que ainda divide a ciência e a fé, mas se tratando das constatações recentes, é impossível não considerar a hipótese de que os humanos modernos não foram os primeiros seres inteligentes a habitar o planeta Terra. Ao longo da última década, houveram uma série de revelações arqueológicas que intrigaram a comunidade científica internacional e despertaram a atenção de teólogos e arqueólogos renomados, pois essas descobertas indicam que a origem das primeiras civilizações pode ser muito mais antiga do que nos conta a história oficial da raça humana. A maioria dessas descobertas trazem evidências robustas da existência de supostas civilizações avançadas, cujo ainda sabe-se pouco. Mas graças a estudos mais aprofundados e a traduções dos artefatos localizados no Oriente Médio, essas teorias ganharam ainda mais força. E foi nas ruínas da cidade mais antiga da Terra, da qual temos provas físicas, que esses artefatos arqueológicos surgiram como evidências de um passado distante. Um tempo onde supostamente deuses teriam estabelecido grandes metrópoles ao redor do mundo antigo e compartilhado com a humanidade um conhecimento altamente avançado e considerado proibido segundo os escritos hebraicos. E essa era acabou recebendo o nome de Era de Ouro ou a Era dos Deuses. Conheça agora Eridu, a cidade dos deuses. Muitos estudiosos renomados consideram histórias de civilizações antigas, como Atlântida ou Lemúria, não só como mitologia especulativa, mas como um período que aponta para uma era de ouro perdida na história humana e que certamente foi responsável pela construção das pirâmides e de outras maravilhas do mundo antigo. Alguns deles têm como evidência da existência desses ancestrais os escritos de Solon e Platão, o que é de certa forma plausível, mas difícil de se corroborar sem provas físicas. A mitologia grega descreve a Era Dourada do homem como um tempo de paz, prosperidade e harmonia ilimitadas entre todas as coisas, deuses, homens e natureza. A humanidade vivia entre os deuses e o mundo é descrito como estando em um estado de eterna primavera, no qual os homens viviam com facilidade e conforto. Durante essa primeira era, os alimentos eram abundantes e os homens podiam colhê-los com facilidade, nunca trabalhando para se alimentarem. Eles viviam bem na velhice e mantinham suas aparências juvenis durante toda a vida. Quando a morte finalmente chegava, era pacífica e o espírito dos homens permanecia presente na terra, continuando como guardiões dos vivos. Na mitologia suméria, os deuses da antiguidade eram gigantes possuidores de extraordinárias habilidades. Os gigantes, os Anakim em hebreu, também foram chamados de nórdicos ou louros. O símbolo sumério que os acompanha em todas as pictografias sumérias encontradas é um disco alado. Algumas bibliografias referem como a apresentação do seu planeta, o Nibiru. Em outras, o disco alado representa a capacidade de voar. O termo reptiliano ou Anunnaki significa o mesmo que Elohim, citado em Gênesis, e Nephilim, citado no livro de Enoque, segundo alguns estudiosos. Todos esses termos significam aqueles que do céu vieram à terra, em toda a concepção da ideia. Foram esses seres que tiveram que nivelar sua frequência ontológica de equilíbrio ou pulsação de energia espiritual para se adequarem às condições ambientais e fisioquímicas da matéria viva terrena. Vários livros extrabíblicos chamados de apócrifos, livro de Jubileus, o livro de Enoque, o livro de Noé, registraram alguns incidentes interraciais entre nefilins e humanos com detalhes. De acordo com algumas teorias, os Anunnakis teriam vindo à Terra em busca de ouro, a fim de restaurar e proteger a atmosfera doente do seu planeta.
Algumas fontes de pesquisa mencionam que eles vieram atrás do ouro por esse propiciar a vida longa, além de favorecer o desenvolvimento de suas capacidades metafísicas. Encontrando o ouro, Anu, o regente do planeta Nibiru, teria feito 7 assentamentos de terra e as dividiu entre seus 2 filhos, Enki e Enlil. A região desses assentamentos ou cidades foi dado o nome de Edim, originando o termo Jardim do Éden, berço da raça humana, tendo como capital Nippur, denominada o umbigo do mundo. Assim teria nascido a Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre, a mais surpreendente civilização de todos os tempos, desenvolvendo grandiosas edificações, complexas organizações sociais e administrativas, código de leis, literaturas, dança e música. Todos os assentamentos eram presididos com 2 jurisdições sagradas e uma divindade, contando com construções complexas de um zigurate e um sacerdócio Anunnaki para governar através do código de justiça e moralidade. Eridu, chamada de Tel Abu-Sharain ou Abu-Sharem em árabe, é um dos primeiros assentamentos permanentes na Mesopotâmia e talvez do mundo. Localizada a cerca de 22 quilômetros ao sul da moderna cidade de Nasiriyah, no Iraque, e a cerca de 20 quilômetros ao sudoeste da antiga cidade suméria de Ur, Eridu foi ocupada entre o 5º e o 2º milênio antes de Cristo, com seu apogeu no início do 4º milênio. Eridu é conhecida por seus templos chamados zigurates. De acordo com estudos oficiais, o templo mais antigo é datado do período Baide, por volta de 5.570 anos antes de Cristo, e consistia em uma pequena sala com a qual os estudiosos chamam de nicho de culto e uma mesa de oferendas. Após um intervalo de tempo, vários templos cada vez maiores foram construídos e reconstruídos neste local do templo ao longo da sua história. Cada um desses templos posteriores foram construídos seguindo o formato clássico da Mesopotâmia inicial, de um plano tripartido, com uma fachada reforçada e uma longa sala central com um altar. O zigurate de Enki, aquele que os visitantes modernos podem ver em Eridu, foi construído 3.000 anos após a fundação da cidade. Escavações recentes também encontraram evidências de vários trabalhos de cerâmica do período Baide, com enormes fragmentos de cerâmica e resíduos de forno. Acredita-se que os sumérios foi quem deram início ao sistema cuneiforme de escrita, a ordem sexagesimal utilizada ainda hoje por nossos matemáticos, pois nossa hora tem 60 minutos por causa dos sumérios, e contavam com grandes conhecimentos de agricultura, astronomia, astrologia, carpintaria e metalurgia. Os sumérios também foram responsáveis pela descoberta do vidro, da roda, da cerâmica, das letras do nosso alfabeto, dos pesos e das medidas, além de terem desenvolvido o primeiro calendário de festivais religiosos de Nippur, o mesmo utilizado até hoje como calendário religioso judaico. Os primeiros 8 versos do capítulo 6 de Gênesis apontam para os casamentos entre os filhos de Deus e humanos mortais. A partir de então, 342 anos após o início da civilização suméria, teria ocorrido o grande dilúvio na região da Mesopotâmia, cobrindo as cidades e os centros de comandos com toneladas de lama. Foram encontrados sinais geográficos de que tem ocorrido uma imensa devastação em uma área de 100.000 quilômetros próximos a Ur, norte de Bagdá. Biblicamente, é dito que Noé era um homem de genealogia perfeita, pois a longevidade dele e de seus descendentes chegava a 600 anos. A Bíblia também afirma que Noé caminhava junto com Elohim. Textos sumérios o chamam de Zizudra, filho de um semideus Enki. Com o grande dilúvio, Enki e Enlil teriam retornado ao seu planeta de origem e deixado seus filhos semideuses na Terra para que fossem formadas novas bases com assentamento de novas torres de comando e centros de mineração.
O mito de Eridu em Gênesis é um antigo texto sumério escrito por volta de 1600 anos antes de Cristo e contém uma versão da história do dilúvio usada em Gilgamesh e posteriormente no Velho Testamento da Bíblia. Fontes do mito de Eridu incluem uma descrição suméria em uma placa de argila de Nippur, também datada de 1600 anos antes de Cristo, outro fragmento sumério de Ur, aproximadamente a mesma data, e um fragmento bilíngue em sumério e acadiano da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, cerca de 600 anos antes de Cristo. A primeira parte do mito de Eridu descreve como a deusa mãe Nitur chamou seus filhos nômades e recomendou para que parassem devagar, construíssem cidades e templos e vivessem sobre um governo de reis. A segunda parte lista Eridu como a primeira cidade onde os reis Alulim e Algar governaram por quase 50 mil anos. A parte mais famosa do mito de Eridu descreve uma grande inundação que foi causada pelo deus Enlil. Enlil teria ficado irritado com o clamor das cidades humanas e decidiu aquietar o planeta, eliminando as cidades. Nintur avisou ao rei de Eridu, Zizudra, e recomendou que ele construísse um barco e salvasse a si mesmo e a um par de cada ser vivo para salvar o planeta. Este mito tem conexões claras com os mitos regionais, como Noé e a sua arca no Antigo Testamento e a história de Nu no Alcorão. E o mito de origem de Eridu é a base provável para ambas as histórias. Essa incrível metrópole arcaica está bem documentada em textos históricos que cobrem a antiga Suméria e o Império Babilônico, mas também há um componente mitológico em Eridu que indica que a civilização humana pode ser muito mais antiga do que acreditamos, em uma ordem de magnitude significativa. De acordo com estudiosos, este componente mitológico vem da lista dos reis sumérios, um registro de antigos monarcas e semideuses que datam de mais de 250 mil anos até a época em que a realeza teria descido do céu. Esta crônica real ostensivamente lê-se como mitologia, com os primeiros reis que teriam vivido e governado por dezenas de milhares de anos, particularmente durante a era antediluviana. Após o dilúvio, no entanto, os reinados dos reis começaram a encurtar para centenas de anos, bem como alguns dos patriarcas do Antigo Testamento, e eventualmente para a expectativa de vida correspondente à nossa mortalidade moderna. Sem falar que há prova de que os nomes de alguns dos reis mais contemporâneos da lista de fato existiram. As tentativas de preservar a documentação dessa linhagem extremamente antiga remontam ao último grande rei assírio, Assurbanipal, que governou vários milhares de anos atrás. Graças aos seus esforços para compilar uma enorme biblioteca da cultura suméria que já era antiga em sua época, temos os textos como o Épico de Gilgamesh e o Enuma Elish, que sobreviveram até a modernidade. Milênios depois, esses textos delineando o panteão sumério seriam descobertos e traduzidos por Austin Henry Layard, antes de serem interpretados por Zecharia Sitchin. Foram as traduções de Sitchin que inspiraram muitos a atribuir a ideia de que os deuses Anunnaki da mitologia suméria eram uma raça extraterrestre dos progenitores da humanidade, ou seja, a ideia de que os humanos foram criados como uma espécie escrava para uma raça industriosa de superintendentes alienígenas que usavam humanos para minerar minerais preciosos da Terra. Ao contrário disso, alguns estudiosos acreditam que os textos descrevem um esforço incrível de um subconjunto dos Anunnaki, conhecido como Igigi, para construir uma infraestrutura na Terra que permitiria que a civilização florescesse antes de criar a humanidade como uma espécie perfeita com potencial para ascender a um enorme poder, talvez até mais do que os próprios Anunnakis. Infelizmente, conflitos no Oriente Médio têm levado à destruição de artefatos preciosos que poderiam nos dar muito mais informações sobre, sem dúvida, um dos períodos mais intrigantes da história humana. Esses artefatos, particularmente as inúmeras tabuletas cuneiformes em lugares como Nínive, foram saqueados e vendidos em mercados negros em todo o mundo. E se esses locais não estão sendo destruídos por extremistas religiosos, eles estão sendo amplamente ignorados por muitos arqueólogos. Um excelente exemplo disso é Eridu e seu icônico zigurate, o templo de E-Abzu, que permanece enterrado nas areias do sul do Iraque.
De acordo com a lenda suméria, Eridu foi estabelecido e lá do próprio deus Anunnaki Enki. Aqui, as tabuletas cuneiformes estão literalmente saindo da areia, esperando que as pessoas certas apareçam, as preservem e as desvendem, revelando os segredos perdidos da humanidade.